Oi, gente! Estamos começando o nosso último ciclo, A Mulher em Missão. E o meu objetivo nessa semana é despertar em você esse chamado que Deus já tem colocado no teu coração, que você já tem buscado. Ou se Deus nunca falou, quem sabe durante essa semana você vai ser despertada para viver um novo de Deus na tua vida. E o nome da nossa aula hoje é Não é sobre você. Você já vai entender um pouquinho o porquê desse nome. Vamos ler então ali em Jeremias, capítulo 15, de 16 a 21, vai ser o nosso texto-chave de hoje. Jamais me sentei na companhia dos que se divertem, nunca festejei com eles. Sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Porque é permanente a minha dor e a minha ferida é grave e incurável? Por que te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham? Assim respondeu o Senhor: se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe esse povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. É uma conversa entre Jeremias e o Senhor. Uma conversa em que você percebe que o profeta está tendo uma crise. Ele está se sentindo sozinho, ele está percebendo tanto de renúncias que ele fez para obedecer o chamado de Deus. E aí ele começa a ter essa conversa com o Senhor, que vai revelar muitas coisas sobre a nossa missão. Enquanto eu estava preparando esse estudo, eu lembrei nesse verão, a gente indo para a praia, e eu falei para o Michel: linda, a gente precisa levar essas crianças para o mar, eles têm que pisar na areia. Eles ficam muito tempo no prédio, a gente precisa fazer alguma coisa diferente com eles. E lá fomos nós para um dia na praia. No começo foi muito legal, eu peguei e ensinei para eles que as conchinhas ficavam na areia, dei um copo para cada um, eles iam juntando aquelas conchinhas, o Beni entrou na água, a Nina entrou na água, tava super legal. Até que num determinado momento eles viram uma conchinha que era diferente de todas. Aí o Beni e a Nina foram lá correndo, o Beni pegou, guardou no copo dele, e enquanto o Beni estava guardando, a Nina já pegou do copo e pegou para ela. Aí você já imagina a briga que deu por causa daquela conchinha. Aí começou aquela choradeira, a Nina saiu correndo para fugir com essa conchinha. No meio do caminho, ela pisa numa abelha que estava morta na areia. A Nina começa a gritar de dor, o Beni, percebendo aquela oportunidade, vai lá e pega de volta aquela conchinha. E aí a gente já tava, meu Deus do céu, tava virando um caos o nosso passeio, que era para ser um passeio tão gostoso. Quando o Beni resgata aquela conchinha, o chinelo dele cai no mar, o mar leva o chinelo dele, ele começa a gritar por causa daquele chinelo e naquele desespero ele derruba todas as conchinhas. Naquela hora eu olhei e falei assim, olha, bem feito pro meu filho que foi egoísta e não respeitou a dor da irmã e ainda perdeu todas as conchinhas. Eu não falei isso pra ele, claro, né? Mães, a gente tem que se controlar um pouquinho pra não falar tudo que a gente sente. Mas eu sei que naquele momento, com aquele caos, eu aprendi uma lição. Eu fiquei refletindo quantas vezes eu não fiz que nem o Beni. Quantas vezes nesse anseio de querer ter tudo, a gente acabou perdendo todas as coisas. Tenta segurar a conchinha com uma mão, tenta segurar o chinelo e quando a gente vê, a gente está se atropelando e perdendo o novo de Deus na nossa vida, porque a gente não sabe abrir mão de algumas coisas que Ele está nos pedindo. Talvez Deus esteja te pedindo alguma coisa. Desde que esse curso começou, Deus tem te pedido para você renunciar a algumas coisas, para você entregar algumas coisas para Ele. E isso aconteceu com o Jeremias. O Jeremias, para ele poder viver realmente a missão que ele tinha, ele precisava entender que não se tratava sobre ele, se tratava sobre aquilo que Deus queria fazer. Jeremias não queria falar aquelas coisas, a pregação de Jeremias era uma pregação pesada, forte, de condenação. Mas o Senhor queria, alguém precisava falar aquilo e ele escolheu Jeremias. Não era sobre ele, era sobre o reino. Por isso o nome da nossa aula hoje é Não é sobre você. Quando a gente se dispõe a servir a Jesus, quando a gente se dispõe a realmente entrar nessa missão, antes da gente cumprir a missão, a gente vai experimentar um tempo de renúncia, um tempo de solidão, assim como Jeremias está aqui nesse texto. Ele está falando, eu me sinto sozinho. Se Jeremias, toda vez que Jeremias ficou olhando para ele mesmo, para os seus problemas e para as suas dores, ele sofreu ainda mais. Mas quando ele começa a olhar para o plano de Deus, para aquilo que Deus quer fazer,
uma motivação nova surge no coração dele. E eu queria falar sobre isso com você hoje. O que nós podemos aprender antes de entrarmos na missão? Por que esse tempo de solidão, esse tempo de renúncias é tão importante para que a gente esteja bem preparada para cumprir a missão, independente de onde Deus te levar, independente de qual ministério você vai exercer, de qual trabalho você vai aceitar, você precisa ter esse tempo de preparo antes de entrar na missão. E a primeira lição que eu queria compartilhar com vocês é que na solidão, Deus revela as nossas piores dores. Quando Jeremias está falando aqui, a gente consegue imaginar ele sozinho, todo mundo se divertindo, todo mundo tendo amigos, e ele fala: puxa, Senhor, eu jamais me sentei na mesa daqueles que se divertem, eu nunca festejei com eles, eu sentei-me sozinho para cumprir o teu chamado. Ele está ali abrindo o coração para Deus. E não só Jeremias já se sentiu dessa forma, já se sentiu triste, sozinho, mas outros homens de Deus também passaram por isso. A gente vai ver Davi lá no Salmo 25 falando: volta-te para mim, tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. No Salmo 6 ele vai falar: de tanto chorar eu inundo de noite a minha cama, de lágrimas eu encharco o meu leito. Paulo se sentiu abandonado. Lá em 2 Timóteo a gente vai ver ele falando: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Sabe, gente, quando Deus me chamou, eu lembro que eu tive que fazer muitas entregas para o Senhor. E eu precisei passar por algumas coisas sozinha. Ninguém conseguia compreender o tamanho daquela renúncia. Porque às vezes para as outras pessoas não é tão sério, as outras pessoas não entendem muito bem por que você tem que fazer algumas coisas. Mas o Senhor entende. Por isso, em muitos momentos, quando a gente está se preparando para uma grande missão, a gente precisa tirar esse tempo sozinho. Porque é na solidão que a gente vai conseguir se queixar para o Senhor sobre as nossas dores. Não tá errado você falar para Deus: Deus, tá doendo, eu tô sofrendo. Tá errado quando a gente começa a culpar Deus por isso, quando a gente se afasta dele. Agora, se tá doendo, é ao contrário, chegue perto de Deus. Gaste tempo com ele, para você enfrentar, para ele revelar aquelas dores que estão profundas na tua alma. Você já viu gente que não gosta de ficar sozinha? Eu, logo que casei, eu lembro que eu chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia era ligar a TV. Porque eu estava acostumada ao barulho da minha casa, com minhas irmãs, com meus pais falando, e eu ficava ruim de chegar e ficar sozinha em casa. Tem gente que faz isso a vida inteira, que não aguenta ficar sozinha. Tem que estar sempre uma TV ligada, ela tem que estar sempre nas redes sociais, sempre tem que estar cercada de amigos, porque ela tem medo de ficar sozinha. Se eu ficar sozinha, eu vou ter que enfrentar aquelas dores mais profundas da minha alma. Não tenha medo de ficar sozinho. Hoje eu tô te desafiando a desligar a TV, a deixar o celular de lado e você ter esse tempo sozinha com Deus, em que você vai abrir o teu coração para Ele. Porque da mesma forma que tem solidão, vai ter cura de Deus para tua vida. Deus vai falar com você. Não precisa ter medo. É na solidão que Deus nos entrega, às vezes, revelações preciosas. Não vai ser num culto cheio de gente, não vai ser numa conferência, não vai ser numa reunião de oração com mulheres, vai ser você sozinha com Ele. Ele falando diretamente ao teu coração. Então, antes de você entrar na missão, se prepare para esse tempo de renúncias, esse tempo de solidão. Existem bênçãos do Senhor para esse tempo. E a segunda lição que eu aprendo é que na solidão, Deus revela os nossos pecados. Jeremias tinha uma pregação muito difícil, como eu falei. Olha o que está escrito lá no versículo 19. Quando Jeremias reclama para o Senhor: olha, eu estou aqui sozinho, eu estou sofrendo. Eu tenho certeza que Jeremias estava esperando uma resposta de Deus assim: puxa, Jeremias, eu acho que eu passei um pouco do limite, né? Você está sofrendo demais. Coitado, você que se consagrou tanto, você que é tão escolhido por mim, como é que eu te fiz sofrer desse jeito? Mas o Senhor não responde Jeremias dessa forma. O Senhor responde para ele o seguinte: se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você falar palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Eu tenho certeza que Jeremias naquele momento ficou sem reação. Como assim eu me arrepender? Mas eu sou o profeta do arrependimento, eu prego para os outros se arrependerem. Eu não preciso me arrepender. Lembra, Senhor? Olha, lembra que o Senhor me falou lá no começo do meu chamado?
O Senhor, olha como o Senhor chamou Jeremias. Ele vai falar: não diga que você é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, eu estou com você para protegê-lo. Agora eu ponho na sua boca as minhas palavras. O Senhor falou, eu te separei, você vai ser um profeta para as nações. E agora o Senhor está falando que é para ele se arrepender? Gente, a gente precisa olhar diferente para o arrependimento. Você vai entrar numa missão, você vai pregar, você vai aconselhar, você vai cuidar de gente. Não se esqueça que antes de todos eles, você também é uma pecadora. Você também precisa se arrepender todos os dias. Enquanto você ficar somente apontando os erros dos outros, você vai perder a bênção de Deus curar, de Deus revelar os teus pecados, dele tratar os teus pecados. O Senhor estava querendo fazer de Jeremias um examinador de metais. Olha só que bonito. Lá atrás, o Senhor vai falar para Jeremias. Jeremias, lá no capítulo 6, versículo 27. Eu fiz de você um examinador de metais, para que determine a qualidade do meu povo. E depois, mais para frente, o Senhor vai trocar, vai falar assim, ó. Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te restaurarei, para estares diante de mim e se apartares o precioso do vil. Jeremias tinha que pegar aquilo que era precioso e separar daquilo que era lixo. Ele tinha que fazer isso para a vida das pessoas. Ele falava para as pessoas, olha, eu estou examinando a atitude de vocês. Agora o Senhor está falando, tudo isso que você fez com os outros, faça com você. Está na hora de você examinar os seus metais. O que dentro de você é precioso e o que dentro de você precisa ser jogado fora. Porque senão você não vai conseguir me servir. Você não vai aguentar o peso de carregar uma missão que Deus está te dando. Sabe, Deus precisa fazer isso com a gente hoje. Ele precisa examinar a tua conduta. Quando você estiver sozinha com o Senhor, não fale do pecado dos outros, fale dos teus. Não fique esperando os outros virem te pedir perdão, os outros fazerem justiça. Seja você a primeira a se arrepender, a primeira a buscar a justiça. Eu aprendi isso na minha vida. Eu lembro que nesse tempo em que eu estava me entregando para a missão, para aquilo que Deus queria, eu, por muitos momentos, eu me senti muito injustiçada. Eu lembro que eu falava assim, mas isso não é justo. Fulano tinha que fazer isso, o fulano tinha que falar aquilo. E eu queria buscar essa justiça. Eu queria que eles se arrependessem, eu queria que eles percebessem o erro. E um dia, numa reunião de oração com outras irmãs, uma delas olhou para mim e falou assim, Deus está querendo consoladores deles. E você vai ser uma consoladora de Deus. E na hora eu falei assim, eu acho que essa mulher está falando para a pessoa errada. Porque naquela mesma manhã, a minha oração tinha sido para que Deus derramasse justiça sobre aqueles que tinham feito coisas erradas para cima de mim. Eu não estava enxergando aquelas pessoas do jeito que Deus enxergava. Como eu ia poder consolar alguém? Como eu poderia ser uma consoladora de Deus? E aí essa irmã, enquanto ela ministrava na minha vida, ela falava, sim, o Senhor quer que o teu coração se pareça com o dele. Você vai chorar pelas coisas que Deus chora, você vai sorrir pelas coisas que Deus sorri, você vai se alegrar pelas coisas que Deus se alegra. Só que para tudo isso, a gente precisa se arrepender. E na hora que ela falou isso, eu falei, é verdade, Senhor, eu preciso me arrepender. Então, a minha palavra para você hoje é essa. Pare de ficar esperando o outro se arrepender. Quando você estiver sozinha com Deus, busque os teus pecados e coloque eles diante do Senhor. Senhor, eu me arrependo de ter feito isso. Eu me arrependo de ter pensado aquilo. Eu me arrependo de ter tido aquela atitude. Porque a partir do momento que você tiver essa postura, o Senhor vai te preparar para a grande missão. Eu queria que você fechasse teus olhos agora. Porque quando o Senhor olha para a gente e Ele nos dá uma bronca, Ele fala, Jeremias, presta atenção, se arrependa. O Senhor também nos dá promessas, o Senhor também fala com a gente vai ver na aula de amanhã como continua esse texto. O profeta Ezequiel também era um profeta muito duro na sua pregação. Eu gosto de um texto em que ele fala, o Senhor está dizendo, não é por sua causa que eu estou fazendo isso, mas é por causa do reino. Hoje o Senhor está falando isso para você, não é sobre você, não é sobre as tuas dores, sobre a tua incapacidade, é sobre o meu reino. Se eu estou escolhendo você hoje, você precisa renunciar a algumas coisas,
precisa obedecer ao meu chamado e deixa que o resto eu faço. Então fecha teus olhos agora, a gente vai terminar essa aula, eu vou ler esse trecho de Ezequiel. Depois do Senhor falar que Ele faria grandes coisas, Ele faz promessas para o seu povo e hoje Ele está fazendo essa promessa para você também. Então abra o teu coração agora para receber essa cura, essa revelação e você ficar preparada para a missão. Aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e o tornarei numeroso. Não trarei fome sobre vocês. Aumentarei os frutos das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Quero que vocês saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês, palavra do soberano Senhor. Envergonhem-se e humilhem-se por causa da sua conduta. Assim diz o soberano Senhor. No dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, eu restabelecerei as suas cidades. As suas ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada e não permanecerá arrasada à vista de todos que passarem por ela. Estes dirão: esta terra estava arrasada e tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então, as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem, saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e o farei. Que Deus te abençoe muito, que essa palavra seja uma verdade na tua vida e que você esteja preparada para a missão, renunciando tudo aquilo que você precisa renunciar, abandonando tudo que você precisa abandonar para obedecer o chamado de Deus. A gente se vê amanhã na próxima aula. Que Deus te abençoe muito. Tchau, tchau.